a categoria de variedades quase afins. Então, eu pedi para vocês estudarem as noções básicas de categoria mais como uma linguagem, né? Então, para quem já estudou, né, para dizer o que é uma categoria, eu tenho que dizer quais são os objetos, quais são os morfismos. Então, os objetos dessa categoria são... Bom, deixa eu fixar... Vamos fixar K. K é um corpo algebricamente fechado. Na verdade, para a definição de categoria, eu poderia tomar um corpo qualquer. Mas, enfim, vamos manter essa notação. Então, os objetos dessa categoria são variedades quase afins, definidas sobre esse corpo K. Lembrando que variedades quase afins são abertos na topologia de Zariski de variedades afins. Então, essas variedades, esses objetos, né, além de serem conjuntos, eles vêm com uma topologia, que é a topologia de Zariski, onde os fechados são conjuntos algébricos. E a gente definiu também a noção de funções regulares. Então, X, que a gente denotou por O de X, a K-álgebra de funções regulares em uma variedade quase afim X. E com essas noções, a gente pode definir agora quais são os morfismos nessa categoria. Então, um morfismo, se eu tenho X e Y, variedades quase afins, é um morfismo F de X para Y. Como a gente viu no final da aula passada, pode ser definido como uma função contínua que preserva funções regulares, né? Então, o morfismo é uma aplicação contínua na topologia de Zariski. E tal que, para qualquer aberto V em Y, ou seja, aqui na verdade o V pode ser visto como uma variedade quase afim, e para qualquer função regular em V, visto como uma variedade quase afim. Então, lembrando que uma função é regular quando, numa vizinhança de cada ponto, essa função pode ser expressa como quociente de dois polinômios. Então, para qualquer aberto de Y e para qualquer função regular nesse aberto, o pullback de φ, que por definição é simplesmente a composição, é uma função regular na imagem inversa de V. Isso daqui é um aberto de X por hipótese, né? Porque a gente já está pedindo que F seja contínuo. Então, esses são os objetos da nossa categoria. Tem mais um tópico que é coberto na primeira... Então, deixa só uma observação aqui. Eu defini morfismo dessa forma no final da aula passada, mas a gente tinha visto uma outra definição anteriormente. Então, essa definição aqui
ela é equivalente ao dizer que, justamente, numa vizinhança de cada ponto de x, essa função f pode ser expressa como uma M-upla de funções regulares nesse aberto. Ok, então teve um assunto que a gente não cobriu e que está na primeira seção do Hartshorne, que é a questão da dimensão. Então, na primeira sessão, o Hartshorne trata um pouco o início da teoria de dimensão. Então, ele dá uma definição topológica e uma definição algébrica de dimensão. E ele não mostra que são equivalentes. Ele vai, na verdade, ele apela para alguns resultados mais avançados de álgebra comutativa. Então, para a gente não carregar agora com resultados de álgebra comutativa, eu vou deixar, por enquanto, vocês leiam na seção 1 do Hartshorne. Então, esse é capítulo 1, seção 1 do Hartshorne. E mais para frente a gente vai voltar com mais calma para a teoria de dimensão. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai começar a aumentar essa categoria das variedades que a gente está estudando. Então, o que a gente vai definir hoje é a categoria das variedades quase projetivas, que vai incluir como uma subcategoria a categoria das variedades quase afins. Então, o objetivo agora, é definir inicialmente variedades projetivas e depois variedades quase projetivas como sendo abertos dentro das variedades projetivas. Então, antes de definir o espaço projetivo, deixa eu começar com uma motivação para a definição do espaço projetivo. Quem aqui já fez um curso de curvas algébricas? Bom, então não tem problema. O que a gente vai precisar aqui, eu vou dar uma demonstração simples. Então a ideia é o seguinte, isso é só uma motivação para a definição que vem a seguir. Então, vamos novamente fixar K, um corpo algebricamente fechado. E vamos começar agora, eu vou olhar para o plano afim, A2, e vou considerar duas curvas planas. Então, o que eu quero dizer com curva plana? Bom, pelo menos nessa aula de hoje, eu vou tomar f, um polinômio irredutível em duas variáveis. Na verdade, eu vou tomar fg, dois polinômios irredutíveis. Bom, deixa eu tomar polinômios não constantes para não ser trivial o que eu vou falar aqui. Então, eu vou tomar dois polinômios irredutíveis não constantes. E vou supor que eles não são associados. Então, o MDC deles vai ser 1. E agora eu quero olhar o seguinte, eu vou olhar para essas duas curvas, que a gente vai chamar de curvas. A gente ainda não definiu dimensão, mas quando a gente definir, a gente vai ver que isso aqui tem dimensão 1, x e y, que vão ser definidos pelos polinômios f e g, respectivamente. Então, isso aqui vive em A2K. E eu quero a primeira pergunta que eu me faço é o seguinte, o que a gente pode falar sobre a interseção dessas duas curvas? Então, a primeira afirmação
que eu acho que a gente vê numa das primeiras aulas de curvas algébricas, é que sempre quando você tem duas curvas, então, no plano, que não são, são definidas por polinômios não associados, eles vão se encontrar num número finito de pontos, né? Então, a afirmação é que a cardinalidade de x interseção y é finita. Então, tem um número finito de pontos de interseção. Aí a prova é bastante simples, mas para quem não fez o curso de curvas algébricas, eu vou relembrar. Então, sem perda, vamos supor que um desses polinômios ele não é um polinômio apenas em y. Então, senão o resultado é trivial. Então, sem perda, vamos supor que o f não é um polinômio apenas na variável y. E agora eu vou pensar em f e g agora como polinômios em x e coeficientes no anel de polinômios de y, né? Então, eu quero pensar em polinômios com coeficientes no anel de polinômios em uma variável, um polinômio apenas na variável x. Então, o que a gente sabe? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso, em vez de olhar para esse anel aqui, eu posso olhar para pensar que os coeficientes, na verdade, são funções racionais de y. E a gente vai ver por que a gente ganha aumentando aqui o anel dos coeficientes. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o MDC de f e g é 1, vistos como elementos em K de x, y. E agora a gente usa aqui um resultado importante, que é o lema de Gauss, para concluir que essa igualdade ainda vale nesse anel maior. Então, f e g continuam sendo coprimos nesse anel maior de polinômios na variável x com coeficientes nesse curvo. Agora, a gente sabe que esse anel aqui, ele é um anel, é um domínio de ideal principal. Então, o que a gente sabe é que existem elementos alfa e beta nesse anel, tal que alfa f mais beta g é igual a 1. Então, essa igualdade aqui a gente não podia escrever nesse anel, porque esse daqui não é um anel de ideal principal. Ok, então agora o que a gente faz? Esse alfa e beta, então, vão ser polinômios em x e os coeficientes vão ser quocientes de polinômio em y. Então, o que eu faço é eliminar o denominador desses coeficientes, e o que eu obtenho no final é que existem polinômios a e b em x e y, e polinômio c não nulo, né, em k de y, né, não nulo, que aquele ali é exatamente o denominador comum, tal que AF mais BG é igual a C de Y. Então, agora a gente observa o seguinte: se eu tenho um ponto P com coordenadas x0 e y0 na interseção de x e y,
Então, ele é raiz de f raiz de g. O que a gente observa é que c de y0 é igual a 0. Então, existe um número finito de possibilidades existem finitas possibilidades para y0. E agora, substituindo na equação de f, né, então existem fixado y0, existem finitas possibilidades para x0, tal que f de x0, y0 é igual a 0. Aqui a gente está usando que o f não é um polinômio apenas em y. Né? Então, com isso, a gente vê que a gente tem um número finito de pontos de interseção. É ou não é um? Ah, desculpa, a gente pode supor que o f não é um polinômio apenas em y. Obrigada. Ok, então... Então, a gente já viu que a gente tem um número finito de pontos de interseção. E agora, a segunda pergunta natural é: quantos são esses pontos de interseção? E aí, o que a gente vai ver mais para frente é que, se a gente contar da maneira certa, e eu vou dizer o que é isso mais para frente, a gente vai ter o número de pontos de interseção vai ser exatamente o grau de f multiplicado pelo grau de g. Então, esse é o famoso teorema de Bézout. Por enquanto, vamos só ver um exemplo. Vamos supor que eu vou olhar para a interseção de uma cônica e uma reta. Então, deixa eu pegar, por exemplo, a cônica dada por y menos x2. E deixa eu tomar uma reta qualquer. Para simplificar, eu vou olhar uma reta passando pela origem. É a x mais by. Então, o que vai acontecer quando... Então, esse daqui seria x z de f, y z de g. Então, esse aqui seria o x. Em geral, quando eu olhar para a interseção de x com y, em geral, eu vou ter apenas dois pontos de interseção. O que eu tenho que fazer, então, aqui é escrever y em função de x, substituir na equação de f. Eu vou ter uma equação quadrática que vai, em geral, ter duas raízes. Uma igual a 0, que corresponde a esse ponto aqui, e uma segunda raiz. Então, em geral... a interseção de x com y vai ser exatamente dois pontos. A não ser em dois casos. Então, o primeiro caso... é quando o b igual a 0. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Eu queria o a igual a 0 primeiro. Então, quando a igual a 0, a gente tem que y igual a 0. Então, a gente vai ter aqui a parábola. E a gente tem um ponto de interseção. Mas é natural que esse ponto de interseção seja contado com multiplicidade 2. Né? Porque se você substituir a equação, então a igual a 0, quando você substitui y igual a 0 na equação de f, você tem uma raiz dupla para a equação quadrática. Então, o que está acontecendo aqui é que esse ponto deve ser contado
com multiplicidade 2. E mais para frente, talvez já nas próximas semanas, a gente vai ter que definir a multiplicidade de maneira rigorosa. Então, o que a gente vai fazer é definir a noção de anel local, né, de um ponto numa variedade, e esse anel local vai trazer, em algum sentido, a informação, né, do que acontece numa vizinhança de cada ponto. Né? Então, isso é um tópico que a gente vai ver mais para frente, mas utilizando a teoria de anéis locais, a gente vai conseguir definir a noção de multiplicidade de maneira algebricamente precisa. Ok, então, qual é o segundo caso em que a gente não tem dois pontos de interseção? O segundo caso acontece quando B igual a 0. Nessa situação, o que a gente tem é a reta vertical. Então, nesse caso, a gente só encontrou um ponto de interseção. Esse ponto não deve ser contado com nenhuma multiplicidade, a interseção é transversal. Então, quando B igual a 0, o que a gente tem aqui é x igual a 0, quando você substitui aqui na equação, o problema é que justamente você não tem uma equação quadrática, você tem uma equação linear quando você faz essa substituição. E aí você só tem um ponto de interseção. Então, parece que para todas as retas a gente tem dois pontos de interseção, se nesse caso contar com a multiplicidade, menos nesse caso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que tanto a reta quanto a parábola tem uma direção assintótica em comum, que é a direção vertical. Se você olhar aqui para as tangentes à parábola, elas vão se aproximar da direção vertical. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Então, o que está acontecendo aqui é que temos que contar as direções assintóticas em comum. Então, fazendo isso, se a gente contar a multiplicidade de interseção e as direções assintóticas, a gente vai ver que qualquer reta intercepta a parábola em exatamente dois pontos. E isso vai ser, então, um caso especial do teorema de Bézout, que diz que duas curvas irredutíveis, duas curvas planas irredutíveis não associadas, elas se interceptam no produto dos graus. O número de pontos de interseção é o produto dos graus se a gente contar as multiplicidades de interseção e as direções assintóticas. Então, a definição do espaço projetivo é justamente formalizar essa noção de direção assintótica. A gente vai adicionar pontos ao espaço afim, às variedades afins, que vão corresponder às direções, e a gente vai adicionar esses pontos de forma que eles vão ser indistinguíveis dos pontos afins. Então, deixa eu começar definindo o espaço projetivo. Então, deixa eu fixar novamente cá um corpo algebricamente fechado. E V um K espaço vetorial, sempre de dimensão finita. E a gente vai definir o espaço projetivo, a projetivização de V, como sendo, como conjunto, simplesmente é o conjunto dos subespaços vetoriais de dimensão 1. De V. Ou seja, as retas que passam pela origem. Bom, agora os espaços vetoriais de dimensão finita, eles são classificados através da sua dimensão.
Então, em geral, a gente vai denotar como, para não escrever, às vezes é conveniente a gente escrever P de V, isso vai ficar claro nos exemplos, né? Mas, em geral, eu vou descrever como PNK ou simplesmente PN, se o corpo for subentendido. Então, isso daqui vai ser a projetivização do espaço vetorial K, N mais 1. Então, o que vai ser isso daqui? Isso daqui pode ser visto da seguinte forma. Eu posso olhar. Então, isso daqui vai ser... qualquer ponto diferente da origem determina uma reta. Dois pontos determinam a mesma reta se eles forem múltiplos um do outro. Então, isso daqui simplesmente pode ser visto como quociente de K-1 menos a origem pela relação de equivalência que identifica pontos com coordenadas A0 até a N com pontos com coordenadas lambda A0 até lambda AN para lambda diferente de 0. Então, esse aqui é o que a gente chama de espaço projetivo de dimensão N. Então, quando a gente definir teoria de dimensão, a gente vai ver que esses espaços têm dimensão N. Por enquanto, isso daqui é só uma nomenclatura. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que o espaço projetivo pode ser pensado como uma compactificação de AN. Então, a gente pode ver isso da seguinte forma. Deixa eu primeiro fazer um desenho. Então, vamos pensar que aqui a gente tem KN, e as coordenadas x1 até xn. Aqui eu vou colocar a coordenada x0 e eu vou olhar para o plano definido por x0 igual a 1. Então, observa que qualquer ponto desse plano, desse hiperplano, ele determina uma única reta que passa pela origem. Certo? Então, com isso a gente olha, isso pode ser visto como um subconjunto de PN. E todos os pontos de PN aparecem dessa forma, menos exatamente as retas que passam pela origem, então contidos no plano x0 igual a 0. Então, com isso, a gente tem uma... Então, formalizando isso... A gente tem uma inclusão de AN em PN que leva a pontos com coordenadas. Deixa eu só introduzir, antes de escrever isso, deixa eu introduzir uma notação. Eu vou pensar... Oi. E até a N mais 1, né, aquela relação não, porque eu comecei com A0. É conveniente começar com A0. Isso vai ser uma notação. Deixa eu fixar logo uma notação que vai ser bastante útil. Então, a gente denota por A0. A gente vai escrever as coordenadas com dois pontos aqui, AN em PN, a classe do ponto com coordenadas A0 a N, em Kn mais 1. Então, essas aqui são chamadas as coordenadas projetivas do ponto. E a gente coloca, a notação é diferente porque, repara, que essas coordenadas não são únicas. Eu posso multiplicar as coordenadas por qualquer lambda diferente de 0, que eu estou representando o mesmo ponto. Mas o que se você reparar o que a gente está fazendo ali, que eu fiz naquele desenho, é definir uma inclusão de AN em PN que leva a pontos com coordenadas x1, xn, com pontos com coordenadas 1, x1, xn.
Ok, então, e a gente repara que, vou chamar isso aqui de φ, Pn menos a imagem de AN pode ser identificado exatamente como as retas que passam pelo hiperplano y0 igual a 0. Ou seja, isso aqui vai dar um Pn menos 1. Então, o que a gente fez foi adicionar a N um Pn menos 1 de direções assintóticas. Então, o que a gente obtenha como compactificação é o Pn. Então, a gente vai voltar a essa injeção mais para frente. A gente vai ver, a gente vai definir noção de morfismos e a gente vai ver que, na verdade, isso daqui vai ser uma imersão aberta. Ok, então, a gente tem essa definição de espaço projetivo. E o que a gente quer fazer agora, então a gente primeiro definiu o espaço afim, depois a gente passou a definir as variedades afins como sendo zero comuns, o conjunto de zeros comuns de alguns polinômios. Então a gente vai querer fazer a mesma coisa para Pn. Então agora a gente vai definir a noção de variedade projetiva. Então, para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Vamos começar tentando fazer a mesma coisa que a gente fez no caso afim. Né? Vamos olhar para f, um polinômio nas variáveis x0 até xn. Então, a primeira observação é o seguinte, que dado um ponto P no espaço projetivo, então a gente gostaria de definir variedades algébricas projetivas como sendo zeros comuns de polinômios. E vamos ver por que isso dessa forma não funciona. Se eu tomar um ponto P com coordenadas coordenadas projetivas a 0 até a n, em geral, o valor do polinômio f no ponto P não está definido. E por que isso? Se eu escrever o f, deixa eu decompor como somas de parcelas homogêneas, eu escrever como f0 mais f1 mais fd, onde cada fi é um polinômio homogêneo de grau i. O que acontece agora quando eu substituo Então, esse ponto pode ser representado por essas coordenadas, mas, como eu disse, eu posso substituir também, representá-lo por lambda vezes essa coordenada. E quando eu multiplico todas as coordenadas por lambda, o que vai acontecer é que a gente vai ter f0 mais lambda f1 de A0 até a n, até lambda d fd de A0 até a n. Então, se eu tomar coordenadas projetivas diferentes para o mesmo ponto P, o valor de f vai ser diferente. Então, o que a gente observa é que isso daqui, essa expressão aqui não está definida. Porém, na verdade, para definir variedades projetivas, né, ou para definir variedades algébricas em geral, a gente não precisa do valor do polinômio num ponto, mas a gente precisa saber se ele é ou não igual a zero. E repara que se o polinômio f for homogêneo, então se f é homogêneo de grau d, então f de lambda a 0 até lambda a d a n vai ser lambda elevado a d vezes f de A0 até a n. E, portanto, o que a gente vê é que a condição, quando f é homogêneo, a condição f de p
igual a 0, essa sim está bem definida. E a gente vai usar, então, essa condição para definir as variedades projetivas. Ok, então antes de dar a definição geral, deixa eu fixar uma notação que a gente vai usar ao longo do curso. Então, deixa eu definir. Uma generalização de anel de polinômios, que é o conceito de anel graduado. Então, o anel graduado é um anel S juntamente com uma decomposição em soma direta de grupos abelianos. Então, a gente escreve S como soma direta de D maior ou igual a 0 de grupos abelianos SI, ou SD, de forma que, quando eu multiplico um elemento de SD por um elemento de SE, isso aqui vai dar um elemento de SD mais E. Então, os elementos de SD são ditos homogêneos de grau D. Então, isso daqui é como exemplo, a gente tem, por exemplo, o anel dos polinômios. E agora uma notação que a gente vai usar para simplificar, para a gente não toda hora ter que falar um elemento homogêneo, eu vou escrever como SH a união de todos os elementos homogêneos de S. Né? Então, união para D maior ou igual a 0 de SD. Ok, deixa eu ver se eu quero... Assim, preciso de mais um pouco de notação. O ideal A de S é dito homogêneo se A é gerado por elementos homogêneos. Isso daqui é equivalente a dizer que A se escreve como soma direta de D maior ou igual a 0 de grupos A interseção SD. Então, eu deixo como exercício vocês verificarem essa equivalência. Na verdade, uma outra equivalência é que se eu tenho um elemento A, no ideal A, e se esse A se escreve como A0 mais A1 mais AD, para I homogêneo de grau I, então cada uma dessas parcelas homogêneas está no ideal A.
Então, isso aqui vou deixar como exercício vocês verificarem. E uma última observação que vai ser útil também é que né, o A é um ideal de S, independente de ser da questão da graduação. Mas se A é um ideal, você pode querer se perguntar, por exemplo, se ele é primo. Né? Então, uma observação é que se a gente tem um ideal homogêneo, então A é primo se somente se, em geral, qual é a definição de primo? Que se eu tenho AB elementos de S tais que AB pertence a A, então ou A pertence a A ou B pertence a A. Nessa definição de ideal primo, só que para ideais homogêneos, basta você verificar isso para elementos homogêneos. Então, se eu tenho dois elementos homogêneos, se essa condição vale, na verdade, ela vale para quaisquer elementos de S. Também isso segue o que a gente acabou de falar. Então, são verificações muito simples de álgebra básica. Ok, então agora com isso eu vou definir, com essa notação, eu vou definir o conceito de variedades, ou primeiro conjuntos algébricos projetivos. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com T, um conjunto de elementos, conjunto de polinômios homogêneos. Então, estou olhando para polinômios nas N variáveis e eu olho para um conjunto de elementos homogêneos. Eu vou definir Z de T como sendo os zeros comuns desses polinômios. Lembrando que, como esses polinômios são homogêneos, essa condição f de p igual a zero está definida. Então, Z de T é o conjunto de todos os pontos de Pn, tais que f de P é igual a zero para qualquer f em T. Isso daqui é o que a gente chama de conjunto algébrico de Pn, ou conjunto algébrico projetivo. Se a gente tomar o ideal gerado por T, então, por definição, isso daqui é um ideal homogêneo, e a gente vai chamar de Z de alfa, isso aqui é exatamente o Z de T, e é o conjunto de pontos que se anulam agora em todos os polinômios de A, mesmo os não homogêneos, porque aqueles que são não homogêneos são soma de polinômios homogêneos. Então, isso daqui, na verdade, é o conjunto de todos os pontos P em Pn, tais que f de P igual a zero para todo f em A. Ok, a gente tem então, primeira observação, talvez eu devesse falar alguma coisa aqui, uma outra observação antes de seguir, bom, deixa eu escrever essa outra observação aqui. Então, em geral,
Então, isso aqui vale mais geralmente, né? Seja S um anel graduado, então a soma, produto e o radical de ideais homogêneos é também homogêneo. Ok. Então, a gente definiu o conjunto algébrico. Então, voltando à definição. Então, agora voltando à definição, deixa eu fazer uma observação. Que se eu tomo A, um ideal homogêneo, e eu olho para o conjunto de zeros de A, isso daqui vai ser igual ao conjunto de zeros do radical de A. Né? Essa igualdade é trivial. O que não é trivial, e que é uma versão do teorema de zeros, mas agora uma versão projetiva, é que qualquer polinômio homogêneo que se anule em todos os pontos de Z de A, ele está no radical de A. Né? Então, deixa eu escrever, seria o teorema dos zeros de Hilbert, versão projetiva. Ou talvez, melhor dizer, versão homogênea. Diz o seguinte, novamente, aqui a gente tem que deixar só para deixar bem claro, a gente tem que trabalhar sobre um corpo K algebricamente fechado. A um ideal de Xn, K de x0 até Xn, um ideal homogêneo. E deixa eu tomar F, um polinômio homogêneo. Em geral, eu vou tentar sempre usar a letra maiúscula para polinômios homogêneos e letra minúscula para polinômios não necessariamente homogêneos. Então, F, um polinômio homogêneo. Então, se F de P igual a 0, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Deixa eu fazer uma hipótese extra. Bom, deixa eu escrever dessa forma aqui. Então, vamos supor... Deixa eu escrever, primeiro talvez eu vá escrever uma coisa errada e depois a gente conserta, né? Então, se F de P é igual a 0 para todo P em Z de A,
Então, o F pertence ao radical de A. Na verdade, isso aqui é quase verdade, a não ser que tem um caso especial o seguinte, a gente pode olhar para esse ideal radical, o ideal gerado por todas as variáveis, x0 até xn. Repara que se eu olhar para o conjunto de zeros desse ideal, é vazio, tá certo? Porque aqui eu tenho que ter x0 igual a 0, x1, todas as coordenadas iguais a 0. E na definição de espaço projetivo, lembra, pelo menos uma das coordenadas tem que ser diferente de 0, porque vai dar uma reta passando pela origem em Kn mais 1. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter a função 1, que por tautologia se anula em todos os pontos do zero, né, do vazio, mas não está nesse ideal. Então, esse daqui é esse daqui vai ser a única exceção. E como consequência do teorema dos zeros de Hilbert, o que a gente tem é uma abjeção entre conjuntos algébricos de Pn e ideais homogêneos radicais do anel de polinômios diferente desse ideal que a gente chama de ideal maximal irrelevante. Esse daqui é chamado ideal maximal irrelevante. Então, ideais homogêneos radicais. Então, daqui para cá, a gente tem a função z. E aí, daqui para cá, a gente tem a função i. Né, que i de x é definida como sendo o ideal gerado por todos os polinômios homogêneos que se anulam em todos os pontos de x. Então, a gente tem essa abjeção, exatamente como no caso, bom, quase como no caso afim, né? Só que aqui a gente tem que tirar o ideal irrelevante. Ou talvez eu deva dizer... Não, tá bom assim. Ok. Então, agora a gente vai definir a topologia de Zariski. Em Pn. E a gente define exatamente como no caso afim, os fechados vão ser definidos como sendo os conjuntos algébricos de Pn. Novamente, a gente tem que fazer as mesmas verificações que a gente fez no caso afim, para ver que isso de fato define uma topologia, né? Eu vou deixar vocês verificarem isso.
Novamente, a gente tem uma noção de irredutibilidade. Então, um fechado X em Pn é irredutível? Se ele não pode ser escrito de maneira própria como união de dois fechados, ou seja, se não existem YZ fechados próprios de X, com X se escrevendo como união de Y e Z. E exatamente como no caso afim, X é irredutível se somente se o ideal homogêneo de X, definido daquela forma, é primo. É a mesma prova do caso afim. Ok, então essas são as variedades projetivas. E uma variedade quase projetiva então uma variedade, deixa eu ver nesse caso aqui, então uma variedade projetiva é um fechado irredutível de Pn, enquanto que uma variedade quase projetiva é um aberto em uma variedade projetiva. Lembrando que com essa definição de Jarisch, sempre quando eu tiver um fechado, uma variedade projetiva, um fechado irredutível de Pn, os conjuntos abertos são ou vazio ou são densos nessa variedade. Então, essa é uma propriedade importante da topologia de Jarisch. Ok, então agora com essa definição, vamos voltar àquela inclusão de AN em PN, então a gente tinha AN, agora eu vou chamar de φ0 em PN, que é dada dessa forma aqui. Então, repara que a imagem dessa inclusão é exatamente um aberto que é obtido como complementar de Z de x0. Então, a gente tirou o fechado definido como x0 igual a 0 e aqui a gente tem inversa vamos chamar de psi0 de U0 para
para n. Então, aqui a gente tem ponto x0, xn. Então, a ideia é que a gente sempre consegue representar nesse aberto zero, a gente sempre pode tomar coordenadas projetivas de forma que a primeira coordenada seja igual a 1. Então, por que isso? Então, isso aqui, porque como x0 é diferente de zero, eu posso dividir todas as coordenadas por x0. Eu posso reescrever, representar esse ponto dessa outra forma aqui. Essa representação, nesse aberto, é única. Então, a gente vai associar esse ponto exatamente o ponto de AN com essas coordenadas. E repara que isso está bem definido, tá certo? Se eu multiplicar todas as coordenadas por lambda, eu vou ter a mesma função ali. Então, o que a gente tem uma bijeção, e mais do que isso, eu afirmo que se a gente considerar a topologia de Zariski em AN e a topologia de Zariski nessa variedade quase projetiva, o zero, o que a gente tem é um homeomorfismo. Então, a afirmação com a topologia de Zariski em AN e o zero, Φ0 e Ψ0 são homeomorfismos. Bom, é claro que eles são bijeções, então o que a gente tem que ver é que essas duas funções levam fechados em fechados, Ou seja, a gente tem que mostrar a continuidade dessas duas funções. Então, vamos começar com um fechado de o zero. E a gente vai ter que mostrar que a imagem AN vai ser também dada por um fechado. Então, um fechado em U zero, eu posso tomar o fecho projetivo desse conjunto em Pn. Então, aqui vai ser um fechado de Pn. E a gente sabe que um fechado de Pn é dado por um ideal homogêneo, Y0 vai ser um ideal homogêneo em n mais uma variáveis. E agora o que a gente vai fazer é dizer explicitamente quem é o ideal que define a imagem de y em AN. Então, olha para a expressão ali. Vamos ver o que a gente tem. Então, o que acontece se eu começo um ideal homogêneo, um polinômio homogêneo em n variáveis? Eu vou definir a deshomogeneização de F da seguinte forma. Eu vou escrever como F pequeno. Isso daqui vai ser simplesmente substituir 1 por x0 e x1
até xn. E é fácil a gente observar o seguinte, que se um polinômio, os zeros do polinômio f interceptados com esse abertos vão ser levados exatamente nos zeros da sua deshomogeneização. Né? Ou seja, se eu definir o i deshomogeneizado, deixa eu chamar de i linha, como sendo o ideal gerado por esses polinômios deshomogeneizados para todo f em i, a gente observa que a imagem ψ0 daquele conjunto y é exatamente o conjunto de zeros de y' em AN. Então, isso mostra que o φ0 leva fechados em fechados, ou seja, que essa inclusão aqui, ela é contínua. E, reciprocamente, a gente tem que mostrar que um fechado de AN vai ser levado num fechado de U0 por φ0. Então, vamos chamar de Z em AN um fechado, ou seja, Z definido por um ideal em AN, vamos chamar de I. E agora a gente tem que ver quem é a imagem desse fechado. Então, agora, a gente vai ter que fazer a construção contrária. A gente, começando com um polinômio em n variáveis, a gente vai homogeneizá-lo, introduzindo uma nova variável. Então, dado f, polinômio em n variáveis, não necessariamente homogêneo, a homogeneização de f é o seguinte. Então, f vai ser um polinômio que vai ter, vai ser soma de termos nos x's. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou introduzir uma nova variável x0 e vou adicionar a cada parcela a potência de x0 para tornar f um polinômio homogêneo. De maneira um pouco mais, escrevendo de maneira um pouco mais concisa, o f de x0 até xn, a gente pode definir da seguinte forma. Deixa eu chamar de d o grau do polinômio f. Então, o que a gente vai fazer é escrever x0 elevado a d vezes f de x1, x0 até xn, x0. E a gente observa que isso daqui é um polinômio nas variáveis x0 até xn de grau exatamente, um polinômio homogêneo de grau b. Então, deixa eu só fazer uma observação. Nesse caso aqui, se eu deshomogeneizar o f novamente, eu recupero o polinômio f. Então, se eu tomar f de 1 x1 até xn, eu recupero o polinômio original f. E com isso a gente vê que então, se o z é dado por esse ideal, eu vou definir
o ideal etil, o ideal homogêneo, como sendo o ideal gerado por todas as homogeneizações de polinômios de I. Então, todos os F's homogeneizados, tal que F pertence, né? Espero que esteja claro o que é essa notação aqui nesse contexto. E a gente observa que a imagem de Z por φ0, dada por essa expressão aqui, vai ser exatamente a interseção de o zero com um fechado definido por etil, por esse polinômio homogêneo. Então, isso aqui é um polinômio homogêneo. Ideal homogêneo. Isso daqui é a interseção do conjunto de zeros de etil com zero. Então, com isso, a gente vê que essa função aqui é um homeomorfismo em relação à topologia de Zariski. Na verdade, a gente escolheu a primeira coordenada x0, mas isso foi uma escolha arbitrária, tá certo? A gente poderia, analogamente, escolher qualquer outra coordenada. Então, analogamente, temos homeomorfismos de AN, vou chamar de φ I, para qualquer aberto, que a gente chama em geral dos abertos canônicos, né, os abertos principais, o I, que é Pn menos o conjunto de zeros de x. Às vezes, por abuso de notação, para simplificar, eu escrevo esse conjunto simplesmente como sendo, escrevo dessa forma aqui, xi diferente de zero ou x igual a 1. Então, isso aqui é uma notação também comum. E a gente tem esses homomorfismos e repara o seguinte, então então, na verdade, a gente pode, né, a gente tem mudanças de cartas aí, o que a gente fez foi escrever Pn como sendo a união para I igual a 0 até N de abertos Uis homeomorfos a N. Então, o Pn pode ser coberto com abertos isomorfos a N. Em particular, quando eu intercepto isso com uma variedade projetiva, a gente observa que toda variedade projetiva é união finita de abertos homeomorfos a variedades afins. Então, olhando para, se você começa com uma variedade quase afim, ou seja, um aberto num fechado, e olha para a imagem por φ, normalmente você vai ter um aberto, um fechado, e, portanto, toda variedade afim pode ser vista como uma toda variedade afim ou quase afim pode ser vista como uma variedade quase projetiva. Então, toda variedade afim e quase afim pode ser vista
como uma variedade quase projetiva. Ok, então o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Então a gente agora está estendendo a nossa categoria de variedades, a gente está considerando agora variedades quase projetivas, e isso está incluindo as variedades quase afins, mas falta para a gente definir a categoria, a gente definir a noção de morfismo entre variedades quase projetivas, de forma que a gente quer que essa definição estenda naturalmente a definição que a gente deu para variedades afins, ou quase afins, né? Então, então, vamos definir o conceito de morfismo de variedades quase projetivas, estendendo o conceito definido no caso quase afim. Bom, então não vou fazer isso na aula de hoje, que a gente não tem tempo, mas a ideia é a gente usar exatamente a definição que a gente viu no final da aula passada e que eu relembrei no início da aula de hoje. A gente vai definir o morfismo como sendo uma função contínua que tal que o pullback traz funções regulares em funções regulares. Então, o primeiro passo vai ser definir a noção de função regular para uma variedade quase projetiva, e com isso a gente automaticamente tem uma noção de morfismo, né? Então isso é o que a gente vai fazer na quarta-feira. Alguma pergunta? Então deixa eu fazer uma observação sobre as aulas extras. As aulas extras estão canceladas, porque o único horário que a gente conseguiu não foi possível para a gravação. Então, para a gente não ter algumas aulas gravadas e outras não, eu achei melhor, por enquanto, cancelar as aulas extras. Se mais para frente a gente tiver necessidade, a gente tenta marcar uma outra aula. E no período que eu vou estar viajando, eu consegui uma pessoa que vai me substituir nessas 2 semanas, né? Então, a princípio, a gente não tem aula extra, mas mais para frente, se precisar, a gente volta a tratar desse assunto. E uma outra coisa é que eu resolvi fazer uma lista um pouco mais alongada, incluindo o que a gente está vendo essa semana, e as listas eu vou colocar na mesma página dos vídeos, né? Então, até o final dessa semana, já vai ter a primeira lista de exercício lá.